Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo nosso aqui no canal do Laboratório de Operações Unitárias e Fenômeno de Transporte. Então, no vídeo de hoje, a gente vai resolver um exercício que ficou pendente na nossa aula. E o que nós vamos fazer? Vamos usar as equações de Navier-Stokes e a equação da continuidade. Em um exemplo lá do Mecânica dos Fluidos, Fox. E o que o exemplo diz? Bom, Fox é um livro bem didático, né? Lá no início do exemplo, ele já te diz exatamente o que você vai fazer. Análise de um escoamento laminar completamente desenvolvido para baixo sobre um plano inclinado. Então, tá aqui embaixo, tá, se você se perder, óbvio, tá só voltar aqui para determinar tudo que eu já falei aqui, letra A, B, C, D, E, F e G, né? Tem bastante coisa para a gente fazer. Então, vamos apagar aqui o comando, já que a gente sabe o que é, e vamos seguir para a resolução. Então, a gente tem que fazer algumas considerações para resolver isso aqui. Como você sabe, as equações de Navier-Stokes, normalmente a gente trabalha com as equações de Navier-Stokes fazendo simplificações. Essas simplificações, elas precisam, obviamente, ser coerentes. Então, a primeira simplificação que a gente vai fazer é escoamento em regime permanente. A segunda consideração é escoamento incompressível. Isso significa dizer que o ρ não vai variar, ele é constante. Nenhum escoamento ou variação das propriedades na direção z. Isso implica dizer que a componente da velocidade w, no caso, é igual a zero, ou que qualquer também variação na direção z também é zero. Escoamento completamente desenvolvido. Isso implica dizer que nenhuma propriedade varia na direção x. Então, ao longo do escoamento, que é a direção x aqui, nenhuma propriedade está variando. Tá? Isso serve para a gente. A gente vai colocar as equações aqui e adotar essas simplificações. Como você já sabe das aulas de fenômenos de transporte, você precisa adotar algumas simplificações nas equações de Navier-Stokes para que elas possam ser resolvidas, né, de uma forma prática e fácil. Ok, essa aqui é a equação da continuidade. E nota que aqui eu já faço uma simplificação, pois dizer que todo esse termo aqui é igual a zero já é considerar que isso aqui é o regime permanente. E a consideração 1 diz isso, né? Nós estamos no regime permanente. Então, a primeira simplificação que eu faço é que escoamento é completamente desenvolvido e a propriedade não varia em x, portanto, variações em x são igual a zero, no caso. Estou colocando o número 4 aqui para dizer por que, que esse termo foi simplificado. Então, como você também não tem nenhum escoamento ou variação das propriedades na direção z, esse termo também é anulado. Pela condição 3. Então, ok. Então, você tem aqui que ΔV, perdão, você tem aqui que o del de v em relação a y, a variação da componente da velocidade v em relação a y é igual a zero. Isso nos traz mais uma simplificação aqui nas equações de Navier-Stokes, que a gente vai chamar isso aqui de condição 5, tá? Então, você já tem que isso aqui é anulado porque no regime permanente não há variação dessa propriedade com o tempo. E pela condição 4, esse termo também é anulado, eliminado, né? Porque o escoamento é completamente desenvolvido, você não tem variações na direção x, no caso. E pela mesma condição 3, esse termo também é anulado. Variações na direção x.
Esse termo também é anulado. E estou para a gente poucos termos aqui, né? Então, se a gente partir para componente, no caso da equação de Navier-Stokes na direção, no caso y, vai ter essas simplificações aqui. Componente é caso zero, né? Pela condição 3. E nós não temos componente no caso da gravidade na direção 3. Seria esse eixo aqui saindo da tela, né? Na direção da coordenada z, no caso, tá? Ok. O que mais que a gente pode simplificar aqui? Essa é pela condição 3, condição 3 também, porque essas são componentes da velocidade, no caso, v. Que são componentes, no caso, da velocidade no eixo z. Nós consideramos que não há escoamento nessa direção. Esse termo também se anula. Quando você faz essas considerações, uma coisa que fique bem claro, não é que na realidade não existe, é que essas velocidades, esses componentes, eles são insignificantes, são pequenos. Na prática isso realmente existe, mas o quão pequeno isso é para a gente que ele pode ser levado em consideração. Então, a gente está supondo que é insignificante, no caso. Então, nós já fizemos as simplificações aqui possíveis. Deixa eu escrever a equação como ela ficou aqui, né? Então, da componente x, temos o seguinte. Então, é evidente que se está interessado na componente da velocidade na direção x, no caso, essa equação é interessante para a nossa análise. Essa aqui é a nossa situação. Foi essa a nossa equação que restou, e você nota aqui que eu tenho uma componente da gravidade em x, né? Só que a gente precisa decompor essa componente aí, no caso. Como é que ficaria exatamente? Você tem inclinação aqui no ângulo de 15 graus, né? Aqui, o ângulo, caso θ está aqui, né? Que é um ângulo alfa qualquer, que é 90 graus, então tá ok, né? Então a gente pega a relação seno, e você percebeu aqui o triângulo que eu fiz aqui, e a composição de forças, tá, pessoal? Ok, a componente de Gx que a gente precisa substituir. Você passa esse termo para cá, vai ficar... Não faz mais sentido escrever derivada parcial, já que nós só temos uma única variável, no caso. Ao invés de Gx aqui, você vai escrever o seno, G vezes seno de θ. Θ, no caso, é 15 graus, tá? Eu vou permanecer com θ aqui, não tem importância. Então, você vai resolver essa EDO aqui. É só formalidade, tá, pessoal? Então, por favor, não integre agora essa equação aqui, né? Só invertir a ordem aqui, tá? Rho ficou multiplicando, G ficou multiplicando Rho, e por que eu fiz isso? Não, enfim, nada de especial. Aí você vai obter essa equação aqui. Ok, isso não é opcional ou não você colocar, você tem que colocar a constante de integração aqui.
E a gente resolve essa EDO, obviamente, impondo as condições de contorno. Já integrei uma vez, eu vou precisar integrar mais uma vez. Encontrar o perfil de velocidade. Eu vou integrar mais uma vez. Integrando isso aqui mais uma vez, você faz como eu fiz antes, né? Uma segunda constante de integração. Ok, quais são as nossas condições de contorno? Você já resolveu aqui a IDO, agora você precisa de condições de contorno. Encontrar esse perfil, claro. Então, quando a componente da velocidade é igual a zero, no caso, y é igual a zero. Mas vou colocar a figura para entender o porquê disso. O que implica dizer que essa componente da velocidade em x é igual a zero quando y é igual a zero? Essa é a nossa condição de contorno, essa interpretação física, no caso da solução dessas equações aqui. Então, significa que, como você sabe, a existência dessa camada limite aqui implica dizer que, à medida em que essa componente da velocidade ela se afasta aqui da superfície, ela vai atingindo uma velocidade máxima aqui. Ó. À medida que ela se aproxima da superfície, ela atinge uma velocidade mínima pela condição de não deslizamento. A velocidade aqui em contato com a parede é zero. Então, quando y é igual a zero, ou seja, quando a minha altura aqui é igual a zero, a minha velocidade também é igual a zero. A variação dessa componente x, no caso da velocidade u, aqui em relação a y é igual a zero. Isso a gente encontrou quando a gente estava impondo essas condições lá para a equação da continuidade. Se você observar aqui, quando essa altura é igual a y, isso implica dizer aqui que eu já não sofro os efeitos no caso da camada limite, e essa velocidade aqui ela vai ser constante. Então, a variação dela aqui em relação a y, quando y for igual a h, vai ser igual a zero. Então, impondo essas condições aqui, vamos colocar a primeira condição de contorno aqui, né? Então, essa aqui é a minha primeira condição e aqui é a segunda condição. A segunda condição de contorno aqui, nós vamos obter o seguinte. Aplicando a segunda condição de contorno, isso nos diz que C1 é igual a ρ e seno de θ dividido por μ vezes h. Ok? Então, substituindo C1 aqui, ainda me resta aqui C2. Então, eu aplico a primeira condição de contorno, quando U é igual a zero, no caso. Vou precisar apagar isso aqui para ficar mais fácil. Então, esse aqui é o meu C1 que eu substituí. E para encontrar, no caso, C2, a gente aplica a segunda. Lembrando que as nossas condições de contorno são y vai ser igual a zero, você anula esse termo aqui, você anula esse termo também, e C2 vai ser igual a zero. Então, a minha equação vai ser... Você pode colocar isso aqui em evidência. Eu só inverti a ordem aqui, tá? Então, esse é o nosso perfil de velocidade, no caso. Notem que eu já tinha respondido, no caso, a letra A, quando eu só simplesmente simplifiquei as equações de Navier-Stokes e a equação da continuidade. Então, aquilo foi a letra A. Tá? Pulamos aqui a letra A, no salto aqui, mas essa aqui é a letra B, que é a mais importante, que ele pergunta o perfil de velocidade. Ele pede também as tensões a tensão de cisalhamento, né? É isso.
Se tratando de um fluido newtoniano, essa tensão está distribuída na direção, no caso, x, né? Aqui nós sabemos o valor, que a gente já calculou. Se eu explicar bem, então vamos lá. Derivando esse termo aqui em relação a y, e se você multiplicar, você vai cortar, óbvio, essa viscosidade aqui e resta esse termo aqui. Então, essa seria a letra C. Ok, não tenho feedback de vocês aqui na aula, mas você pode escrever aí se te ficou alguma dúvida nesse passo aqui. Lembrando novamente, você tem um perfil de velocidade, você precisa calcular esse gradiente aqui, que é a derivada do perfil de velocidade em relação a y, deriva em relação a y e obtém esse termo aqui. Tá? Letra C. Na letra D, o que ele pede? No caso, ele pede a vazão volumétrica por unidade de profundidade da superfície normal ao diagrama. Vamos ver o que é isso primeiro. Apagando aqui. A gente não se perdeu o que a gente está fazendo aqui. Então, essa seria a altura H e esse aqui é o nosso B. Velocidade, você tem a vazão volumétrica. Então, o que você está fazendo aqui? Né? Metros por segundo, vezes metro quadrado, metros cúbicos por segundo. Estou usando a unidade em metros para que a gente está usando na SI, né? Então, à medida que você calcula o perfil de velocidade, tudo já fica mais simples, só precisa substituir. Então, aqui, 6, já que isso aqui é mais 3 dividido por 3 vezes 2, 6, né? No intervalo de 0 até H. Então, substituindo isso aqui, óbvio que o outro termo vai anular, e aqui você vai substituir por H também, e aqui H também. Que H ao quadrado, na verdade, aqui, dividido por 2, menos H ao cubo dividido por 6. Então, o outro termo vai ser anulado, você substitui tudo por 0, dá 0, né? E resta só o termo que eu vou substituir, no caso, o intervalo por H, no caso, que é o quadrado, não está muito fácil de ver, né? Apagar isso aqui. Tiro o mínimo que 6 dividido por 2, 3. 1. Então, o resto é... Ok, então, essa é a nossa letra D, que é a vazão volumétrica que ele pediu. E ele pediu também a velocidade média. Então, a velocidade média é mais simples de encontrar, né? Então, a velocidade média
pode estar pensando em algum momento, se você conheceu algumas coisas das aulas de mecânica dos fluidos, e, mas a gente não calculou a velocidade, a gente calculou o perfil de velocidade, né? A velocidade variando em relação a y, tá? A gente vai calcular agora a velocidade média, a média desses valores, no caso. A média desses valores, que é a vazão dividido pela área. Então, a área é B vezes H, largura vezes altura. Então, a velocidade média é a vazão volumétrica, B vezes H, e a gente já calculou a vazão volumétrica, né? Então é só substituir aqui. Seno de θ dividido por 3, μ. Então, lembrando que na fórmula da vazão nós temos o B, que você cortou aqui, e a altura ao cubo, que foi reduzida ao quadrado aqui, tá? Estou pulando aqui um pouco a simplificação, porque a resolução é um pouco longa, né? O vídeo não ficar muito longo, pessoal. Espero que não prejudique. Isso aqui é a letra E, no caso, que ele perguntou, velocidade média. O vídeo não ficar muito longo, como eu estava falando, né? E você pode perguntar em algum momento se que não ficou muito claro, né? Eu espero que realmente tenha ficado tudo bem simples, né? Então, na letra, já está na letra F, né? Ele pede a espessura do filme em termos da vazão volumétrica. Então, a espessura do filme, no caso, seria H. Como é que eu vou calcular essa espessura? Tem algumas fórmulas aqui que relacionam H, né? Se a gente pegar aqui a própria fórmula da vazão, onde eu tenho ρ, G, já que ele quer em termos de vazão, né? Então você passa multiplicando aqui, divide todo esse termo aqui, ρ, G, seno de θ, vezes B, e aqui está o cubo, você vai tirar a raiz cúbica. Então, essa é a letra F. Além disso que ele está perguntando no comando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Ele quer a vazão volumétrica do filme, de um filme de água de 1 milímetro de espessura, sobre uma superfície de 1 metro de largura, que é o que a figura exatamente está dando para a gente num plano inclinado de 15 graus em relação. Você só vai, no caso, substituir os valores, né? Então você pega a vazão, substitui todos os valores. Eu vou fazer isso agora aqui para finalizar essa nossa questão. Então você só vai pegar a fórmula da vazão, no caso, e substituir os valores que você tem. Rho, G, seno de θ, que é 15 graus, né? Dividido pela viscosidade, D, vezes a altura ao cubo. Então, substituindo todos esses valores, o 999, a gente está falando da água, né? Quilogramas por metro cúbico. Vai estar um pouco isso, porque vai precisar de um pouco de espaço. Vou escrever todas as unidades. Esses 9,1 está tratando no SI, né? Então, 9,1 metros por segundo ao quadrado, vezes seno de 15 graus. Seno de 15 graus. O que mais? A largura é 1 metro.
A altura do filme é de 0,01, já que ele deu em milímetros, a gente vai ter que colocar isso em metros, né? Dividido por 3. Tem um termo aqui que está, no caso, dividindo, que é a viscosidade. Eu estou escrevendo as unidades dessa forma para que a gente consiga fazer análise dimensional. -3. Tem que estar o tempo todo atento, porque, enfim, uma dessa erra a questão inteira por conta de um expoente aqui que eu escrevendo errado, né? Ok, só tem um pequeno detalhe aí, né, que eu acho que ele pediu, deixa eu ver se é isso mesmo. É, a vazão de um, não pediu não, que eu vai converter isso aqui para litros, né? Então isso aqui vai dar um valor em metros cúbicos, né? A gente vai colocar em litros. O problema lá deixa em litros, se não me engano. Então, você vai multiplicar aqui para fazer a conversão de metros cúbicos para litros. Então, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Você só estou multiplicando por isso aqui para converter todo esse valor aqui, no caso, para litros por segundo. Então, quando você calcular isso aqui na sua caixa ou na sua HP, no Excel, você vai provavelmente encontrar algo muito próximo disso aqui. Ok? Então é isso. Você percebeu que boa parte desse problema só é para você treinar aqui um pouco o uso das equações de Navier-Stokes, que eu volto a repetir aqui, que em aplicações para engenharia ela realmente tem que passar nesse, vamos dizer assim, nesse crivo de simplificações, mas ainda assim ela precisa estar coerente. Eu não mostrei aqui a dedução das equações de Navier-Stokes, nem da equação da continuidade. Da equação da continuidade nós temos naquele primeiro vídeo que está no canal. De Navier-Stokes eu ainda vou postar a dedução das equações de Navier-Stokes, mas novamente, eu peço para você ver a dedução somente se você tiver interesse aqui. A finalidade é saber para que essa equação serve. Agora, se você, não, eu quero saber de onde vem essa equação, melhor ainda. Então, aguarde. Vou estar postando um vídeo sobre a dedução das equações de Navier-Stokes e na próxima aula a gente vai falar sobre adimensionais, ok? A gente vai resolver mais um exercício ainda, além dessa aula, e depois segue essa sequência, né? São mais 2 exercícios, desculpa, e a aula sobre adimensionais e esse conteúdo extra sobre a dedução das equações de Navier-Stokes. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fico aguardando aí o feedback das dúvidas. Até mais. Tchau, pessoal.